Você conseguiria resolver uma questão aí de fonética e fonologia? Porque você vai precisar saber, por exemplo, a diferença entre um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. Você sabe contar ali quantas letras, quantos fonemas tem uma palavra? Então fica aqui nesse vídeo. Se você tem dúvida aí dentro dessa parte da gramática, que é fonética, eu particularmente adoro. Então fica aqui nesse vídeo, tá? Para você fazer junto comigo aí essa questão. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar de fonética e de fonologia, tá? Essa questão caiu no concurso e eu quero saber se você vai acertar. Porque ela, por exemplo, vai trazer aí alguns conceitos, como por exemplo, letra e fonema. Ele quer saber se aquela palavra possui dígrafo, se aquele dígrafo é um dígrafo vocálico ou consonantal. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo, mas antes você já pode comentar, compartilhar esse vídeo aqui para aquela pessoa que está estudando para concurso público, tá? E lembrando também que eu tenho a minha mentoria em língua portuguesa, tá? Então, se você vai se preparar para o seu concurso, já pode me chamar aqui para a gente montar aquele plano de estudo para você, beleza? Lembrando que a metodologia em que eu aplico para os meus alunos é aquela metodologia que eu amo. Português na prática, você vai escrever a sua gramática, tá? Sim, são mais de 100 páginas de exercício, então essa é a dica e, é claro, tem desconto para você que faz parte do canal Prof. Gui Furtado, beleza? Dito isso, bora lá para a questão, porque eu quero saber se você vai acertar. Bom, e a questão, ela vai falar o seguinte, olha só. Analise aqui as assertivas abaixo sobre palavras retiradas do texto, tá? Então, vamos lá. E ele, obviamente, ele já quer saber aí quais serão as corretas. Então, ele fala aqui na número 1. A habilidade, ela apresenta menos fonemas do que letras, tá? Bom, uma coisa que a gente precisa saber aí para começar o estudo da fonética e da fonologia é que toda vez que eu ouvir a palavra fonema, eu vou lembrar que fonema é a mesma coisa que som, tá? E letra, é a mínima unidade ali de uma palavra, beleza? Então, quando eu falo assim, ó, fonema e letra são coisas diferentes, tá? Bom, quando eu estou olhando a palavra habilidade, o que eu posso observar é que a palavra habilidade, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu contei certo, ela terá aí 10 letras, tá? E quando eu estou falando de fonema, uma coisa que eu posso observar é o seguinte. Na palavra habilidade, eu, obviamente, não vou ter aí o som da letra H. Então, o que acontece aqui é que, de fato, ela vai apresentar menos som, tá certo? E mais letra, beleza? Então, eu vou marcar a número 1 como correta. Gente, às vezes, o que acontece? Ler, pensar, escrever aqui para vocês e não tentar errar, para não precisar ficar editando demais, a gente se confunde, parece um trava-língua mesmo, tá? Só quem grava vídeo para a internet, faz conteúdo, sabe do que eu tô falando, né? Bom, número 2. Professor, ele apresenta um dígrafo. Portanto, possui mais letras do que fonemas, tá? Bom, quando eu tô falando aqui de dígrafo, eu vou puxar uma seta aqui, ó. Muito boa essa seta, né? Bom, quando eu tô falando de dígrafo, o que acontece? O dígrafo é o seguinte, quando eu tenho aí duas letras... Opa, ficou errado aqui. Quando eu tenho duas letras com apenas um som, tá? Então, fica fácil, com apenas um som, beleza? Então, o dígrafo é isso. E eu posso ter tanto o dígrafo vocálico quanto o dígrafo consonantal. O dígrafo vocálico são aqueles aí mais comuns, por exemplo, SS, RR, LH, NH. Esses são os dígrafos consonantais. Agora você vai anotar o seguinte aí no seu caderno, no seu material.
Existe também os dígrafos vocálicos, tá? O que significa? Dígrafo vocálico é quando eu tenho vogal mais M ou N no início ou no meio da palavra. Fechado? Mais uma vez, dígrafo vocálico é quando eu tenho uma vogal mais M ou N no início ou no meio da palavra. Então, vamos olhar aqui, né? Bom, quando eu tenho aqui a palavra que ele fala aqui, professor, o que eu vou encontrar? Primeira coisa que eu posso observar é que eu tenho aqui um dígrafo, o SS, né? O SS é um dígrafo consonantal. Então, se eu tenho um dígrafo, ou seja, eu tenho duas letras com apenas um som, fica claro que na palavra professor eu vou ter aí mais letras do que fonemas, né? Ou seja, eu vou ter mais letras do que som. Isso porque quando eu estou usando SS, por mais que sejam dois S's, o som ali na transcrição fonética, tá? Na transcrição fonética, o que vai acontecer? Esses dois S's aí terão basicamente aí um som só. Na transcrição fonética, ele terá aí um som só, beleza? Então, a número 2 também aí ela está correta. Fechado? Número 3. Trabalhando apresenta aí dois dígrafos, um consonantal e um vocálico. Lembra que eu falei da questão do dígrafo vocálico? Olha só, quando a gente está falando aqui trabalhando, olha o que eu observo aqui. Vogal mais M ou N no meio ou no início da palavra. A N, galera, isso aqui vai ser um dígrafo vocálico. E ele fala também que existe aqui o dígrafo consonantal. O dígrafo consonantal, né, de que ele fala, vai ser aqui o LH. Então, essa aqui também vai estar correta. Então, neste caso, fica fácil marcar o gabarito, que vai ser aí, o nosso gabarito vai ser a alternativa E. Atenção a essas dicas com relação à fonética e fonologia, tá? Muito cuidado para você não confundir letra com som, beleza? Ou seja, letra com fonema. Toda vez que você ouvir a palavra fonema, você vai lembrar de som, beleza? Outra coisa que você tem que tomar cuidado é com relação aos dígrafos. O que é dígrafo? Dígrafo é quando eu tenho duas letras com apenas um som. E existem aí dois grupos de dígrafos, o dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal. O dígrafo vocálico é aquele em que eu vou observar vogal mais M ou N no início ou no meio da palavra, beleza? Se você se atentar a esses tópicos, a essas particularidades, você não vai errar nenhuma questão na sua prova de fonética e fonologia. Eu quero saber se você achou essa questão fácil ou difícil, né? Bom, essa questão aqui, quando a gente fala de fonética e fonologia para concurso, ela não cai com tanta frequência. Mas por não cair com tanta frequência, você vai deixar de estudar? Bom, eu já vou te dar aqui minha opinião. Não deixe de estudar nenhum tópico da gramática, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.